vagão de animais. E agora uma versão do nosso trem de animais, só com vagões de animais. Esse aqui carregando aquela jaula, um Homo sapiens ali passeando em cima do trem, e os dois vagões de animais da Mogiana. Pátio coberto para mais uma tomada no nosso trem de animais, né? Agora com duas jaulas trabalhadas e aqueles dois vagões de animais com os animais lá dentro. Eu já tinha mexido naquela jaula ali, né? Tinha pintado uma das jaulas, aquelas jaulas que eu tinha construído já faz um tempo, os trilhos da Fratesc. E aí eu pintei uma, eu não achei que a pintura deixou ela com uma cara de jaula mesmo, né? Mas ficou um pouquinho melhor, né? Ficou melhor. Por exemplo, uma coisa que melhorou é que assim ficou, por exemplo, a portinha, ali ficou uma sensação que é uma portinha da jaula mesmo, essa parte de trás aí tem aqueles trilhos esquisitos da Fratesc, né? Esses daqui. E então aí eu falei, vou pintar outra também, né? Eu tinha uma que tava ali praticamente preta que agora eu pintei e aí ainda pus uns trilhos em cima. E é uma pintura que, se você olhar bem de perto, você vai ver que ela não é muito realista, né? Que em tese, assim, essa parte mais prateada seria como se fosse de ferro, né? Não tá lembrando muito ferro. E a grade, assim, de uma jaula, ela seria mais arredondada, né? E, enfim, e aí o que tá meio mais de marrom é a madeira, mas tem um lugar assim que você olha de um ângulo mesmo dormente, que de um lado tá pintado de ferro, do outro lado tá de madeira, assim. Vamos examinar aqui mais de perto, ó. Se você abrir aqui, ó, aqui tá os trilhinhos que eu colei em cima, eu pintei os trilhos, né? Tal. Aqui tudo bem, a tampinha ainda pintei embaixo, ó. Pelo menos o prateado, ó. Mas aqui dentro eu não pintei assim, não. Por dentro, né? Continua os trilhos da Fratesc ali, essa cor original, a parte de baixo dos trilhos. Porque não tem jeito, se fizer uma jaula melhor, dá até pra fazer uma jaula melhor aí, usar uns arames, sei lá, né? Daria assim pra até usar essa daqui como um modelo assim, mais ou menos de tamanho.
E na verdade dá para incrementar ainda mais essa jaula, né? Apesar dela não ser muito realista, eu ainda vou incrementar mais essa jaula aí. Mas essas jaulas estão sem animal, né? Também tá faltando animal aqui na escala para pôr na jaula. Última passagem aqui do nosso trem de animais com a nova jaula pintada. Então tá vindo aí o nosso trem de animais, né? Agora com seus vagões originais e completos e com os animais dentro das jaulas aí dos vagões. Agora tá. Mas se você observar eles assim, somente pela jaula, assim, pelos vãozinhos, ó, vou parar o trem aqui, ó. Aí dá pra enganar, entendeu? Aqui assim, ao vivo você consegue ver, mas na câmera fica muito escuro, ó lá. Olha as costas do bicho ali, ó. Então agora vamos vendo todos os animais que estão aí, ó, nas jaulas. Uma jaula de lhamas ali e alpacas, um urso na outra. Isso, aquele urso e o outro hipopótamo, aqueles dois elefantes já são um brinquedinho meio vagabundo aí que você compra essas lojas chinesas aí que vem uns sortidos lá, saco cheio de bichinho, entendeu? E esses aqui, as lhamas e alpacas, né? Isso aqui na verdade são peças de um joguinho de ludo lá, que eu trouxe lá do Peru lá, que é um jogo de ludo que as pecinhas são lhama. E essa sim tá mais ou menos na escala, mas se olhar de perto é um bibelô, tem até um furo ali, ó. Mas assim, aí você se questiona o seguinte: valeria a pena você gastar uma grana em uns bichinhos aí na escala HO, os bichinhos bem feitos, pra enfiar ele dentro da jaula aí, mal dá pra ver? É melhor deixar uns bichinhos meio assim, que só pra enganar, né? Que parece que tá mais ou menos na escala, né? Esse urso aqui que tá meio grande mesmo, dá pra perceber. Então tá aí o nosso trem de animais. Da Mogiana aqui, né, com uma carga nesses vagões plataformas aqui, uma carga de trilhos e dormentes, e aqui a nossa jaula e o container. Fazendo aí agora as nossas bobinas aqui, ó, um vagão de bobinas, seguido pelo nosso vagão com a nossa jaula e mais um outro material aí, ó, aqueles dormentes que eu fiz com os próprios dormentes da Pratesc, né, dos trilhos que eu desmontei. Tá aí nossas bobinas. Novidades do Patikobeck, esse vagão Upper Hatch, agora que nem eu disse no último vídeo, né, vagão tremonha, e atrás dele a gente tem aquelas famosas jaulas aí, ó, que nem eu também falei que eu ia trabalhar mais nessas jaulas, e a novidade é que agora eu pus umas rodinhas, né,
Porque geralmente jaulas de animal assim tem uma rodinha pra levar, né? Pra empurrar. Ó lá. Eu fiz essas rodinhas aí com aqueles skatinhos de mão, sabe? De dedo, skate de dedo. Esses dias aí, ó. Agora isso aqui mostrou que tem algo errado, né? Assim, você olha assim, tem alguma coisa errada nesse trem aqui. Ou aqueles tanques estão muito pequenos, e eles são os tanques pequenos mesmo, ou essas jaulas estão muito grandes, né? Agora que essa jaula ficou uma jaula grande. É que o que tá grande lá dentro é um animal, né? Que tá num tamanho bem fora de escala mesmo. Essas lhaminhas aqui até que tão boas, mas esse urso, entendeu? Tá gigante. O coronel chegou aqui, né? Deu uma bronca no tenente. O tenente reformou a casa ali, ó. Botou uma gradinha pra ninguém entrar na piscina. Entendeu? Cortou a árvore ali, tava muito alto. Saiu dando bronca em todo mundo, mandou organizar tudo aí, ó. Vocês podem ver que tá tudo organizadinho aqui no pátio, ó. Os barril que tava tudo largado aí, os caras arrumaram direitinho. Botaram ali, ó, as bobinas em cima do vagão. Aqui, ó, vou deixar tirar a tampa ali para as lhamas respirar. Tá aí o nosso trem russo. O detalhe fundamental é o que eu vou mostrar agora, ó. Tá aqui o urso lá dentro da jaula. Então esse é o nosso trem russo. Então agora tá aqui, ó, o nosso novo vagão madrinha antigo. Porque eu ainda quebrei um outro vagão lá, daqueles passageiros antigos. Mas, ó, tá aqui, ó. Quebrei o vagão que eu falei que tinha quebrado. Aqui, ó, tá aqui, ó. Quebrou o engate, né? Eu cortei. E pra quem se lembra ainda daquelas jaulas, né? As famosas jaulas que apareceram em outros vídeos, eu prometi que eu ia continuar incrementando essas jaulas, mesmo que essas jaulas nem pareçam tanto uma jaula assim. E aí, aproveitando que eu tirei esses engates, né? Teve um engate que quebrou, aí sobrou uns pedaços. O que eu fiz? Eu peguei esses engates, um pedaço do engate que eu tirei daquele vagãozinho lá da estrada de ferro Santos Jundiaí, ó, e coloquei aqui, ó, na jaula, né? E nessa outra aqui eu coloquei um pedaço do outro engate que quebrou, que era daquele vagão ali do passageiros antigos ali das companhia paulista. E aí nesse outro aqui, para não ficar sem nada, eu fiz um araminho ali e tal. Ainda joguei uma graminha e tal. Como é que fala? Uma serragem, né? Uma serragem mais escura ali e tal. Então, porque esses vagãozinhos assim, eles têm tipo um engatezinho, né? Um negócio pra puxar assim. Às vezes para engate de automóvel, de caminhão, que puxa eles, assim, às vezes puxa até andando na cidade. Eu já vi no passado assim, trem que chegava na cidade. Trem não, né? Era um caminhão lá, o do circo, assim, com um comboio. Aí vinha tipo uns vagãozinhos puxando os animais, assim. Umas jaulas com umas rodinhas.
E os caras vinham puxando ali devagarinho, entendeu? Aí já ia apresentando o circo com tigre dentro. Tinha leão, né? Naquela época podia, né? Nos anos 80, assim. Então essa aqui é típica jaula de animal pra puxar o vagãozinho ali, né? Transportar eles assim por estrada, né? Pelas ruas e tal, né? E aí você põe em cima do trem e leva embora pra quando é uma viagem mais longa aí. Ou quando vai que nem aqui, na verdade tá mandando pro zoológico, né? Então, essas são nossas jaulas. Agora com idade. Nossas jaulas, né? Agora eu dei uma retificada nos engates que eu tinha feito, tava muito compridão pra fora, né? Aí eu dei uma. Ô meu filho, até engatou ali, ó. Agora eu dei uma ajeitada pra ficar mais curtinho, né? Bom, esse aqui tem dois, eu tô até pensando em tirar um. Cadê, ó? Aí aqui eu coloquei um pedacinho. Esse aqui são dois pedaços, dois engates da Fratesc, né? Pela alcinha. Esse aqui na verdade eu coloquei é um arame mesmo que eu fiz. Eu tô pensando na verdade tirar um desse e colocar assim dois engatinhos da Fratesc, sabe? Um em cada vagão. Quer dizer, a jornada desses vagões aqui ainda não acabou. Desses vagões não, desses. Eles são dois vagõezinhos, né? Dois vagõezinhos de animais, vagão jaula aí para transporte de animais. Tá aí, ó. Agora eu pintei a jaula. Ainda tá até meio secando aqui, ó. Com aquele preto metálico ali. E essas lhamas aqui eu ainda, ó. Elas tinham um furinho, né? Que no lombo ali, que é tipo como se fosse pra montar um colar, passar um fio ali. Coisa de artesanato, né? Que aí, nesse caso aqui, veio dentro de um joguinho lá de. Aliás, tá ali o jogo, ó. Esse joguinho aqui que eu comprei lá no Peru, lembrança. Jogo de ludo. Ó, tá vendo aí? Tem uma lhama ali, ó. É lhama, condor. Aí até os outros bichinhos estão aqui. Aqui estão os condor, ó, as pecinhas. Aí tem os pumas ali, que são aqueles gatinhos. Aí tem o resto das lhamas ali. Lhamas e alpacas, né? Então tá aí. E aí ela tem uns furinhos, ó. Quer ver? Eu pego a outra lhama pra você ver, ó. Tá vendo aqui, ó? Ela tem um furinho ali nas costas, tá vendo? É tipo pra passar um fio, né? Aí, mesmo que não vai ficar 100% realista o negócio, né? Eu joguei um algodãozinho ali, ó, no buraquinho, aí passei uma tinta em cima pra disfarçar, ó. Enfim, então tá trabalhando. Estamos continuando trabalhando nessa jaula aí, né? Essa outra aqui a gente também pintou e tirou lá. A gente já tinha um urso, né? A gente tirou o urso. A gente tinha colocado uma onça. Mas aí eu falei, não, se é pra botar um bicho que não tá na escala, eu vou botar o tigrinho de volta, ó, que é o que eu mais gosto. Aí tá na moda, né, o tigrinho, né? Então vai voltar o tigrinho lá, tá esperando secar a jaula pra eu colar ele de novo lá, ó.
Então, depois de toda essa saga de construção daquelas jaulas, de personalização e tal, tá vindo aí o nosso trem de animais na ferrovia a qual ele sempre pertenceu, que é a Ferrovia Realismo. Foi onde eu comecei realmente a montar esse trem de animais, embora essas jaulas tenham começado a ser construídas lá no pátio Cobef, né? Que é o pátio de testes, retífica, onde eu criei, depois eu fui aprimorando as jaulas e dando as primeiras voltinhas para ela finalmente voltar pra cá, agora sim, já finalizadas, né? Pelo menos até arrumar umas jaulas melhores aí, ou tiver mais alguma ideia para aprimorar essas jaulas aí, mas agora elas estão aí, ó. Essa jaula de lhamas. E agora a nossa jaula, outra jaula que tava com o urso, aí depois eu pus uma onça e agora tá com o tigre. Que é aquela história, já que é pra ser falso, né? Pra ser só pra enganar, não tá na escala, eu pus o bichinho que eu acho que é mais legalzinho. Que é esse tigrinho aí, que aliás era quem tava aí antes, né? Também já foi colocado ali naquele vagão de animais da Mogiana. E agora essas jaulas aí, elas estão com as últimas modificações que eu fiz. Se reparar, as duas jaulas agora, cada uma tem 2 engates, né? Cada uma ficou com um pedacinho do engate da Fratesca, aqueles engates que quebraram, né? O vagão antigo lá, passageiros que eu tinha. E com tipo uma alça ali que eu fiz com arame, né? Então elas estão iguais. E a última novidade é essa pintura, né? Em vez daquele, eu passei aquela tinta metálica preta em cima da tinta que estava antes, que era uma prateada, né? Metálico prateado. Que é, por exemplo, essa cor aqui, ó. Aí eu pus esse preto aí, que eu comecei a usar e eu comprei. E aí fiz um wash e tal, né? Passei uma colinha para dar um efeito metalizado. Fiz um wash até naquelas lhamas ali pra ficar mais, dar uma escurecida e tal, né? Aliás, as próprias lhamas eu fiz, que nem eu mostrei ali, os buraquinhos, eu tapei o buraco, pintei, quer dizer, fiz todos os últimos retoques que eu podia fazer para finalmente dar por concluída essa brincadeira de construção das jaulas e montagem desse trem de animais, que desde o princípio assim tinha sido liderado justamente por essa locomotiva, a G12 da Companhia Paulista, né? Que ela puxava esse trem nos vagões da Mogiana e da Sorocabana. Só tá faltando o original dele aqui, era aquele graneleiro, né? Então aqui ele tá só com os vagões de animais e as jaulas, né? E aí eu também pus aquela plataforma não, né? Aquele container, né? Pequeno aí, só para fazer uma comparação visual, né? E eu vou te dizer, ao contrário do que eu cheguei a dizer em outro vídeo, que eu achava que a jaula estava meio grande, fora de escala, né? Porque, especialmente depois que eu pus essas rodinhas, né? A pessoa ficou muito alta, mas na verdade não, eu cheguei a observar uns trens aí de ferromodelismo, né? Que tem lá uns trem com os animais, com a jaulinha bonitinha, trem, tipo trem de circo, né? E eles têm a rodinha, né? É um vagãozinho com o animal lá dentro, com umas rodinhas, um vagão rodoviário com as rodinhas de borracha, né? Tipo pneu. E eles são realmente mais altos, assim, que um container, por exemplo. Então se eu observar aqui, você vai ver que o container é um pouquinho mais baixo que a jaula. Vou nivelar aqui, ó. Mas é isso mesmo, ele fica um pouco mais alto que o justamente por causa das rodas, cara.
Container não tem roda. Se botar umas rodas no container, ele vai ficar como se tivesse um caminhão, ele fica mais alto, né? Então, assim, em termos de escala, o tamanho da jaula, né, fora os animais, até que tá ok, não tá... Como eu cheguei também a mencionar, dá pra usar essas duas jaulinhas de referência. E a jaula é mais ou menos do tamanho de um container assim, entendeu? Meio container, né? Container pequeno. Então é porque a única coisa que não ficou realista mesmo é que você olha assim o que seria a grade da jaula, se você olhar bem você vê que tem as ranhuras, por mais que eu tenha pintado e tal, eles têm umas ranhuras que é a ranhura do dormente, né? Porque ela é feita com os dormentes. Então só se eu substituísse essa parte que é a parte das grades por uns ferrinhos aí, por uns arames. Mesmo construindo assim numa armação dos dormentes da Fratesc, aí ficaria mais realista. Mas tá aí, ó. Aí agora o nosso trem de animais. A ferrovia noturna. Ferrovia realismo. Pintar meus animais aqui, ó, pela buraquinho. Agora sim, ó, o nosso trem de animais, com os animais lá dentro dos vagões, das jaulas, e aqui dos vagões, o nosso famoso vagão de elefantes e o vagão de hipopótamo. E a nossa jaula ali de lhamas, né? Lhamas e alpacas, e a jaula com o nosso tigrinho. Só para fazer o registro aí, para ver que tem os animais lá dentro mesmo. Conforme a última registro que eu já tinha feito, exceto a novidade do tigrinho, né? Que não é tão novidade assim, mas vagão aqui de elefantes agora com 3 elefantes e aqui 2 hipopótamos. Então, os animais sendo encaminhados para o zoológico. Tomada aérea aqui da nossa ferrovia realismo, maquete noturna com o nosso trem de animais.
agora, como já é tradicional, um último registro do nosso trem de animais sem a cobertura aí das jaulas e dos vagões de animais ali. Ui! Ah, ele soltou o vagão aqui, cara. Então faz, stop.